Atos capítulo 5. Amém? Diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. E sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, morta, expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Quem era Pedro? Pedro era um homem que tinha segredos com Deus. Ananias e Safira, um casal, que olhando para eles, aparentemente você diria que era um crente. Mas aqui Pedro narra que eles concordaram entre si, venderam a sua propriedade, o dinheiro que eles arrecadaram era muito. Então eles, com pena de dar aquele dinheiro, ou seja, não quiseram cumprir o que a Bíblia estava dizendo, o que Pedro tinha falado através do Espírito Santo, eles guardaram um pouco do dinheiro e foram levar uma outra parte. Pedro tinha segredos com Deus. E quando você tem segredos com Deus, Deus se manifesta como juiz da tua causa. Pedro deu aquela palavra para Ananias: tu não mentiste a homem, tu mentiste ao Espírito de Deus. Caiu morto na hora. A mulher dele, a mesma coisa. Os jovens que foram sepultar o teu marido estão aí à porta para sepultar você, porque ela não sabia do que tinha acontecido ao marido, entrou na mesma mentira que tinha combinado com o marido, caiu morta. Pedro, ele tinha uma vida particular com Deus, e essa vida particular de poder, de graça, era tanta que os outros descobriram, não foi ele que disse que a sombra dele curava. Os outros perceberam que aonde ele passava, a sombra dele, quando esbarrava, passava por alguém, essa pessoa era curada. Paralítico, coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos, pessoas endemoniadas eram libertas, a sombra dele passava. Por quê? Porque um homem que tem segredos com Deus, tudo que está ligado à vida desse homem, Deus honra. E honra de uma maneira tão extraordinária, que Pedro passava pelas, nem orava pelo povo, e tinha pessoas gritando, curadas, pela sombra dele, pelos lugares por onde ele andava. Segredos com Deus,
O mesmo Pedro que anteriormente no capítulo 3 com João, por volta da hora 9 iam para o templo e viram um homem coxo, aleijado, que era posto toda vez ali na porta do templo para pedir esmola. O que Pedro disse? Olha para nós. Olha para nós. Tem pessoas que você tem como homem de Deus e como mulher de Deus hoje na sociedade que a gente vive, que tu vê em televisão, que se disser isso, olha para nós, o diabo vai se manifestar naquela outra pessoa e vai dizer, você é meu servo, você está ao meu serviço, e vai envergonhar a pessoa. Mas Pedro tinha tanta convicção que servia a Deus, que quando ele disse, olha para nós, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se endireitou, o corpo dele se endireitou todo, ele levantou e começou a saltar e foi lá para dentro do templo. Coisa mais rara que tem hoje em dia para tu encontrar um homem de Deus e uma mulher de Deus, que tu possa dizer assim, ó, quer ver Deus? Olha para ela. Olha para ela. Tu vai ver a glória de Deus se manifestar na vida dela ou dele, de tal maneira, que eu estou vendo a presença de Deus. Quer ver? Atos capítulo 7, chega um pouquinho mais para frente. Atos capítulo 7. Olha só essa narrativa. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão, primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com ele, discutiam com ele. E não podiam resistir e ao espírito com que falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Esse homem tinha tanta intimidade com Deus, guardava segredos com Deus, que o seu rosto se transfigurou, se mudou, se transfigurou no rosto de um anjo. E a Bíblia diz, você continuando a narrativa aí, no capítulo 7, você vai vendo que ele dá um discurso tão extraordinário, que os homens rangiam os dentes, não tampavam os ouvidos, não aguentavam ouvir a palavra revelada que saía da boca daquele homem. Aquele homem tinha intimidade e segredos com Deus. Se você tem intimidade e segredos com Deus, o diabo não consegue te resistir. Pessoas endemoniadas não conseguem ficar perto de você, se sentem mal, porque a presença de Deus na tua vida incomoda aqueles que estão nas trevas, aprisionados pelo diabo. Mas aqueles que querem a luz que há em Cristo Jesus, olham para você e falam, eu quero servir ao Deus que você está servindo, eu quero andar com esse Deus que você está andando, eu quero praticar essa palavra que você está praticando, eu quero viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Moisés desceu do monte, depois de passar 40 dias e 40 noites na presença de Deus. A Bíblia diz que ele teve que cobrir o rosto dele, né? Com lenço, com pano, com véu, porque o povo não podia olhar para ele. Era muita luz brilhando no rosto dele, o povo não conseguia encarar ele no rosto. Meu irmão, Satanás, quando olhar para a tua casa, ele tem que ver muita luz lá dentro, com a presença de Deus na tua vida. Porque se ele vê muita luz lá dentro, com a presença de Deus na tua vida, ele não passa nem perto.
Antes ele te perseguia, agora você que persegue ele. Antes ele te atormentava, agora é você que atormenta ele. Você não somente é conhecida lá no céu, como você é conhecido dentro do inferno. O diabo fala, não passa naquela rua lá não. Naquela rua ali, eu vou te dar o endereço dela, ó. Tem um servo do Deus Altíssimo ali, está cheio de anjos em volta da casa dele. Foge dali que ele atrapalha nossos planos. Ele atrapalha a nossa obra. Ele vai desfazer as nossas obras. Ele é um perigo para nós. É isso que o diabo diz. É isso que Satanás ele diz contra a vida daqueles que realmente estão guardando, amando e guardando a palavra. Sai dali. Tem outros que ele vai dizer, aquela ali tu pode ir lá, ó. Vai para a igreja, está com a Bíblia na mão, mas faz a minha vontade. Pode ir lá na casa dele, destrói ela, envergonha ele, envergonha ela. Eu conheço, o diabo vai dizer, os que servem ao Altíssimo e os que não servem. Como? Porque os que não servem ao Altíssimo estão sob o domínio do diabo. Facilmente o diabo domina, aprisiona. Mas aqueles que servem ao Altíssimo, ele não consegue chegar perto. Uma vez nos fundos de uma avenida, de uma casa, o demônio se manifestou numa mulher e chamaram os crentes daquela localidade para orar, e nada do demônio ir embora. Possuiu a mulher lá, a mulher sentaram a mulher numa cadeira, deram água com açúcar, chamaram crentes, chamaram para ir orar, e nada do demônio sair, nada do demônio ria, zombava deles. Você que vai me expulsar? Zombando, jogando pecado na cara deles, aquela lenha toda que ele estava fazendo. Daqui a pouco mandaram chamar um homem de Deus, não sei de onde. Quando o camarada pisou lá no começo da avenida que abriu a porta, o diabo, usando a boca da própria mulher, falou, agora eu vou ter que sair, porque aquele lá realmente serve ao Altíssimo, e com ele eu não posso, agora eu vou ter que sair. E aquela montoeira de crentes que estavam tudo em volta ali, tudo envergonhado pelo diabo, pisado pelo diabo. E quando o rapaz chegou perto, cadê? O que houve? Não, aí contaram para ele, ele não precisou nem orar. Ele entrou no começo da avenida, o diabo, aquele ali serve a Deus. Com aquele ali eu não posso. Agora eu vou ter que sair. Agora eu vou ter que sair. O diabo sabe quem está no domínio dele e quem não está. Ele sabe. As tuas ações revelam a quem você está servindo. Não tem jeito. Não tem jeito. A Bíblia mostra com clareza, tu não pode servir a Deus e as riquezas. Estevão estava tão cheio da presença de Deus, tão cheio da glória de Deus, que os homens levantaram falsa testemunha, levaram pessoas para mentir a respeito dele, denegriram a imagem dele, falaram mal contra ele, mas na hora que foram olhar para ele, o rosto dele estava transfigurado no rosto de um anjo. E os homens, quando ele abria a boca para falar, tampavam o ouvido e rangiam o dente. Não aguentava ouvir a sabedoria, a unção que estava na vida dele, aquela graça, aquela unção com qual ele falava. Não aguentavam ouvir. Você quer isso na tua vida nessa noite? Você quer que na hora que você abre a boca e começa a falar, os outros não aguentem ouvir? Tem um Deus vivo aí dentro de você. Então você tem que andar como Jesus andou. Trabalhar na palavra como Jesus trabalhou, fazer a vontade do Pai como Jesus fez, ser obediente como Jesus foi. A Bíblia diz, basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Se você caminhar, trabalhar e andar como Jesus trabalhou, como Ele foi, as coisas vão ser mudadas na tua vida. Você tem que procurar ter segredos com Deus. O diabo, ele não suporta, ele detesta aquele homem, aquela mulher que tem segredos com Deus. Ele não sabe o que tu vai fazer, ele não sabe o que Deus vai te revelar, porque tu tem segredos com Deus. Então Jesus te dá uma revelação na hora, uma palavra, e tu desfaz as obras do diabo todinha naquela hora ali, destrói tudo naquela hora, porque tu tem segredos com Deus. Envergonha a língua mentirosa, fofoqueira, tu envergonha os planos do diabo, as obras de macumbaria, as obras de bruxaria. Tu envergonha eles todos, porque tu tem segredo com Deus, tem intimidade com Deus. A gente não leu aí no Salmo 25? Os segredos do Senhor são para os que o temem, para os que o buscam. Ele revela os seus segredos.
Provérbios 8,17 diz que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Madrugada revela também hora da intimidade. Quem é que está conversando contigo na madrugada? Repara, só se for uma pessoa íntima tua, uma pessoa que tem intimidade contigo, uma pessoa que está bem próxima de você. Durante o dia na rua tu anda perto de pessoas estranhas, mas dentro da tua casa na madrugada, só a pessoa que é íntima tua está lá. Você crê nisso? Então fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus nessa hora. E você vai dizer: Senhor, eu quero ser íntimo teu, eu quero pisar na cabeça do diabo, desfazer as obras dele, eu quero uma mudança na minha vida radical. Você quer continuar levando a vida que você está levando? Se você não quer, feche os teus olhos. Fale com Deus nessa hora. Entra na presença do Altíssimo. Aleluia. Senhor e Deus, não somos nada sem o teu poder e sem a tua palavra. Senhor, se tu não tivesse na nossa vida, Satanás já tinha nos matado, porque a tua palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Senhor, nós temos segredos contigo. Nós temos, amado Deus, intimidade com o teu Santo Espírito que se revelou a nós. Por isso, nessa noite, Senhor, sonda-nos de perto. Sonda no nosso íntimo, no profundo de cada um de nós, onde só tu podes penetrar. Tu conheces o que se passa no nosso interior, meu Deus. Tu conheces o que se passa na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, coração. Tu conhece, Pai. Tu sonda os nossos pensamentos, a nossa mente. Nessa noite, Senhor, traz a tua palavra acesa dentro do nosso espírito. A tua palavra revelada, Senhor. Fala do teu espírito com o nosso espírito, sem que venha nada de nós mesmos. Glorifica o teu nome, Pai. Exalta a tua majestade. Estamos aqui para te pedir: desfaz as obras do diabo na vida de cada um dos que estão aqui dentro nessa noite, na vida dos nossos entes queridos, por misericórdias, meu Pai. Usa da tua benignidade, da tua bondade, porque merecimento não há nenhum em nós, começando por mim. Usa da tua graça, do teu favor, do teu socorro, e alcança vidas nessa noite. É o que te peço em nome de Jesus, e por tudo desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus.